Olá, amigo magnético, tudo bem? Aqui é o Dr. Tiago Dialco, médico, mentor e criador do grupo Jejum Magnético, que é o desafio de 21 dias. E hoje falaremos por que eu coloquei o título Gordura não engorda. Será que isso é verdade? Será que é mito? Então hoje falarei sobre trechos do livro O Código da Obesidade e também falarei de alguns erros que as pessoas cometem no quesito obesidade, dieta, emagrecimento. Mas antes disso, vou pedir para você comentar ou aqui embaixo, deixar seu comentário se você já fez alguma dieta e que não teve efeito, ou se fez a dieta e depois teve o famoso efeito sanfona, ganhou todo o peso que você conseguiu durante o período de emagrecimento. Então deixe seu comentário aqui embaixo, curta o canal, comente e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, falaremos hoje sobre o livro O Código da Obesidade, e aí eu vou estar passando também aqui alguns trechos, né, do livro do Dr. Jason Fung. E o Dr. Jason Fung fala que a obesidade, claro, é um fator multifatorial e também tem a ver com desequilíbrio hormonal. Então, o que quer dizer isso, desequilíbrio hormonal? Normalmente as abordagens mais comuns são de contar calorias. E aí, claro, restringir calorias para que você tenha um emagrecimento. Só que isso, claro que ela dá um resultado, só que tem um tremendo risco de a pessoa começar a ter uma restrição calórica de nutrientes, de gordura, de proteínas, e quando passar aquele período, ele vai ter um efeito rebote, que é o efeito sanfona, vai tentar compensar aquilo que não comeu durante aquele período. E claro que se a pessoa fizer exercício e queimar muitas calorias, ela vai querer repor também aquelas calorias através da alimentação. Então, o ponto principal que o Dr. Jason fala é que a questão é mais hormonal. E aí nós vamos falar da insulina e vamos falar do cortisol, que são dois hormônios importantes no nosso organismo que vão regular toda essa parte. Então eu vou estar sempre, às vezes, colocando os slides, tirando para que você tenha essa noção. Então, um dos pontos que foram assim equivocadamente propagados é que a gordura é o grande mal que faz as pessoas ganharem peso. Desde o século passado, sabe-se que o carboidrato, o amido, é a causa do excesso de peso, o ganho de peso e obesidade. Aí, na metade do século passado, começou a propagar que a gordura fazia mal, dava problemas cardíacos e aí por diante. Resumindo, começaram a restringir gordura da dieta, as pessoas continuam obesas e continuam tendo problemas cardíacos, então não foi a solução restringir gorduras, e aí, claro, estamos falando das gorduras boas. Então, muito importante entender que quando o grande problema é o carboidrato, são os açúcares, este é o grande problema da questão de emagrecimento. E quando nós consumimos muito carboidrato, muito açúcar, o que acontece? A gente tem um pico de insulina. Esse pico de insulina faz com que a nossa insulina tenha essa função de levar a glicose do sangue para dentro da célula, ou seja, ele vai se depositar como glicogênio no músculo e também vai se depositar como gordura, principalmente aquela glicose não utilizada. E aí o que acontece nesse período? Se com o tempo a gente não vai fazendo exercício, vai tendo uma vida sedentária, claro, vai aumentando essa proporção e a gente vai tendo o que nós conhecemos como a obesidade. Para piorar, outro fator é o cortisol, que o cortisol é liberado no estresse. Claro que nos tempos ancestrais a liberação de cortisol era importante para a nossa manutenção, só que agora, devido ao estresse, ao mau sono, o cortisol ele é anabólico da gordura e ele é catabólico dos músculos, então ele vai ajudar nesse processo de obesidade. Então, é muito importante ter esse entendimento que o principal causador da nossa obesidade, claro, é o carboidrato e os açúcares.
Então, entendendo isso, quanto mais carboidrato e açúcar nós consumimos, mais teremos picos de insulina. E quanto mais picos de insulina, a insulina não baixa, a gente fica, toma café da manhã, faz um lanchinho, almoça, faz um lanchinho, mais um café da tarde, mais o jantar, isso vai aumentando os nossos picos de insulina, nossa insulina, e persistência cria resistência. Ou seja, quanto mais tempo, mais refeições tivermos, mais teremos liberação de insulina. E aí, claro, isso aí vai gerar o que nós chamamos de resistência insulínica, que é justamente aí o pâncreas começa cada vez mais liberar insulina para tentar colocar essa glicose que está no sangue para dentro da célula, e aí isso vai gerando um ciclo vicioso. Então, dois pontos que temos que estar atentos. O primeiro, claro, quais são os alimentos que elevam a insulina? Isso é muito importante, que tem alto índice glicêmico. E o segundo é os momentos que você come, ou seja, se você está comendo entre as refeições, isso, claro, vai aumentar a sua insulina e é um dos grandes erros que as pessoas cometem. Então, vamos falar sobre os principais erros, que é o tema desse vídeo. Então, claro, consumir muito carboidrato e açúcar é a causa principal e não são as gorduras, causa principal de a gente ter obesidade. E aí, claro que aí vamos falar de algumas abordagens, principalmente nesse vídeo e no próximo vídeo, para diminuir esse consumo. Outra erro importante é consumir proteínas bem equilibradas. Tem gente que às vezes vai para o outro extremo, só consome proteína, proteína, proteína. Proteína também, claro, tem uma liberação de insulina, não tanto como o carboidrato, mas sim também não podemos ter o excesso de proteína. Também a falta também não é adequada. Tem pessoas que vão para uma dieta vegetariana e observam esse erro, que eles param de comer proteína e começam a comer muito carboidrato. E superar a fobia da gordura, justamente isso. A gordura é o que menos libera a insulina, e então as gorduras boas, elas são saudáveis, elas estruturam os nossos hormônios, elas fazem parte da nossa, é importante para o nosso metabolismo. E quais são as gorduras boas? Aí, óleo de coco, o abacate, a manteiga, nozes, castanha, amêndoas, o azeite de oliva é importantíssimo. Agora, claro, evitar aquelas gorduras, óleos processados, margarina e todos esses óleos no geral, sim, isso aí realmente a gordura trans é prejudicial. E o outro erro é o não consumo de fibras. Então, claro, se o carboidrato refinado, a farinha branca, pão, massa, bolo, biscoitinho, os doces, pudim, isso tudo vai aumentar o seu peso. Não consumir fibras também é uma das causas da obesidade. E às vezes um dos erros que as pessoas cometem, por exemplo, às vezes elas começam a consumir muitos sucos industrializados, às vezes esses sucos cheios de açúcares e tudo que está lá como xarope de milho é açúcar, e tudo que termina com ose, sacarose, maltose, e tudo isso tem a ver com açúcar. Então a gente tem que evitar esses alimentos. Também, às vezes, mesmo o suco natural, se você consumir, por exemplo, fizer um suco de 4 laranjas, no suco tira toda a fibra. Imagina, comer uma, duas, três laranjas é diferente porque ali tem a fibra, e a fibra faz com que você tenha uma absorção mais lenta dessa glicose. Então, claro, é muito importante o consumo de fibras. Então, no próximo vídeo eu darei 12 dicas de como você combater a obesidade, mais uma eu já vou até adiantar, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é uma das estratégias que combate a resistência insulínica. Ela também, junto com uma dieta adequada, vai fazer com que vamos diminuir o consumo de açúcares, carboidratos e, claro, vai ter uma restrição alimentar por um período, mas na hora da janela de alimentação, é muito importante se alimentar de comida de boa qualidade. Se você ainda não conhece o jejum intermitente, tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui no final desse vídeo. Também, se você quiser saber mais do meu grupo de jejum intermitente magnético,
onde eu dou todos os protocolos, supervisão médica, um guia de chás para você ficar bem orientado e não ter dúvidas. Vai na descrição desse vídeo, tem um link para você acessar o grupo do jejum magnético. Você só clica no link, pede mais informações, é um link de WhatsApp e aí você poderá estar nesse grupo. Gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. E seja magnético!